Oi, tentando aqui novamente. Vamos ver se agora vai. Vamos esperar o professor Renato entrar. Tá, vamos tentar, Morgana. Acabei de ler. Oi, Laura. Oi, Maria. Ingrid, boa tarde. Esperando. Oi, Norma. Esperando o professor Renato Giannini. Clô Roviralta. Oi, Clô. Felipe Rosa, DJ, nosso DJ querido. Felipe de Recife. Esperando o professor Renato, Morgana. Site Michele Marie. Zizi Sader. Esperando o professor Renato. Oi, Dado. Morgana. Professor Renato está aqui. Vamos tentar dessa vez. Esperando. Conectando. Agora deu. Professor! Eu tenho neura com isso, Jorge. É a segunda ou terceira que eu faço, é sempre assim. Sou da certa terceira ou quarta vez. Não se Não sei preocupe. porquê, eu fico na fila. Eu acho complicado. Não se preocupe, Mas que vamos nós lá, então. estamos aqui juntos. Deu tudo certo. Que bom. Então Professor, vamos antes lá. de mais nada, seja muito bem-vindo. Eu estou Muito muito obrigado. animada com essa nossa conversa. Vou fazer uma breve apresentação sua aqui, tá? Professor Tá, Renato vamos lá. Giannini Ribeiro, a gente vai falar também sobre empatia, mas a gente vai falar sobre muitas coisas. Ele é professor de filosofia da USP, cientista político, escritor, colunista, foi ministro da Educação no governo Dilma Rousseff de abril a setembro de 2015. Também é professor titular da cadeira de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura em 2001, com a obra A Sociedade contra o Social. E, além de tudo, o professor Renato Giannini é um especialista e um estudioso em astrologia. Tá tudo certo, professor? Astrologia, não sou um especialista. É um Me estudioso. interessa do ponto cultural. E eu prefiro dizer que sou filósofo político do que cientista político. Tem uma pequena diferença que não vem ao caso. Então, mas fala aqui para a gente. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. A ciência política é uma ciência, e ciência sempre está interessada pela última versão online, por assim dizer, pelo mais recente do que se conhece. Na filosofia, a gente lida com corpos que têm uns 2.400 anos. O primeiro filósofo da política foi Platão. Então, a gente não considera que eles estão superados, entende? E, inclusive, eu estou fazendo um curso de EAD, eu estou gravando com o Alberto Carlos Almeida, de filosofia política, em que a gente vai começar com Platão e vai até nossos dias. Então, é um pouco diferente, porque aí a gente pega os grandes autores e vê como eles ajudam a entender alguma dia, coisa né? de hoje. Até De hoje em dia, mas a gente não está pegando hoje, por exemplo, filosofia política não vai fazer pesquisa de opinião pública, não vai fazer intenção de voto, vai pegar mais, vamos dizer, essas grandes ideias do passado e como que elas ainda estão valendo para entender o que as pessoas fazem. Professor, É mais ou menos isso. Quem é um desses representantes nos dias de hoje? Um que a gente deve ficar Quem atento? Professor Renato? Quem é o quê?
Quem é um desses, Eu não ouvi direito. quem é um desses filósofos políticos de hoje que a gente pode ficar atento? Fora você. Eu gosto muito de um francês que é o Jacques Rancière. O Jacques Rancière é muito interessante, ele tem uma série de livros, inclusive traduzidos no Brasil, esteve aqui várias vezes, e eu tenho uma certa ligação, não com ele, porque a mulher dele foi minha professora na faculdade. Depois casaram, Aqui ou lá? aqui, na USP. A França pagava, quando eu fiz graduação, 2 professores franceses no departamento de filosofia, que davam aula em francês. A gente ouvia aula em francês, falava em francês, era muito engraçado, muito diferente de hoje. Outro Então, mundo. A gente vai falar um pouco, professor, sobre o que está acontecendo hoje, tá? uhum, O coronavírus é uma doença que não dá para a gente levar em consideração apenas a questão da medicina, embora essa seja a principal, né? Vidas. É uma doença que modifica comportamentos, a forma como a gente está entendendo a vida, nossa forma de viver e de nos relacionarmos. O que você acha que essa pandemia está nos ensinando e o que ela veio nos ensinar? Bom, aí são 2 coisas diferentes. Uma é o que ela pode nos ensinar, outra coisa é o que realmente vai ficar para as pessoas. Eu sou otimista quanto ao que ela pode nos ensinar e sou pessimista quanto ao que vai ficar para as pessoas. Porque acho que, infelizmente, a reação das pessoas diante desse tipo de catástrofe, calamidade, crise, é geralmente muito ruim. Eu vou te dar um exemplo. Quando houve a greve dos caminhoneiros, a gente melhorou a qualidade do ar, melhorou o trânsito. É claro que nós ficamos aflitos, com dificuldade de locomoção, reduziu um tanto o abastecimento, mas aquilo mostrou que um outro tipo de sociedade é possível, com menos poluição, com um trânsito melhor, etc. E hoje o que a gente tem no coronavírus é um pouco isso também. Quer dizer, por um lado, ele ensina a gente que o mundo como está não dá certo. Quer dizer, que é preciso ser mais amigo da natureza. Um dos significados disso é que se está violando a fronteira com a natureza selvagem. Quer dizer, o próprio fato de comerem morcegos, quer dizer, você pega um animal que não é doméstico, você come, e de repente, ele transmite um vírus. E parece que várias coisas têm acontecido nessa direção. A própria AIDS, houve as suspeitas de que ela teria vindo de macacos ou de outros animais ditos selvagens, né? Então, numa situação dessa, nós deveríamos pensar como a gente respeita a natureza, como a gente reduz o nível de consumo, como a gente reduz o desperdício. E isso eu acho que é a lição que há. Quer dizer, o próprio ar que está melhor, o céu que está mais bonito, isso é muito pouco comparado com a desgraça que está sendo, as mortes, tudo mais. Mas se nós pensarmos uma questão que é básica, que é fundamental, e é que é fundamental da modernidade, quer dizer, desde o século XVI, o ser humano mudou de atitude em relação ao mundo, em vez de ficar passivo, esperando o que vai acontecer, quando muito rezando, o ser humano começou a procurar entender as razões do que acontece e tentar interferir para mudar isso. Isso tem um lado negativo, que é quando você exagera e você tenta manipular a natureza, dominar, escravizar a natureza. E tem um lado positivo, que é quando você diz, bom, quais os erros que nós cometemos? Como nós podemos corrigir isso? De que maneira podemos ser mais amigos deste universo todo complexo, do qual nós somos apenas uma parcela, e que nós tratamos como se tivesse sido feito para nós usarmos e abusarmos dele. Então, acho que o que nós podemos aprender e nesse ponto, apesar da gente ter hoje um retrocesso político grande, com Trump, Brexit, Bolsonaro, o cara lá da Hungria, apesar da gente ter todos esses retrocessos, há uma coisa, comparando com a década de 1930, que também foi um período muito perigoso, também depois de uma crise econômica como a de 2008, foi a crise de 1929, há uma diferença que é a seguinte: no período atual,
nós temos muito mais conhecimento científico para enfrentar as coisas. Sim. E nós temos muito mais gente organizada. Temos ONGs, temos associações, temos militâncias. Você veja esses dias, quando vários grupos, inclusive grupos que não são amigos entre si, como Todos pela Educação e outros, se uniram, gente da direita e da esquerda, para fazer passar o Fundeb. Quer dizer, uma causa importantíssima, uma causa fundamental, que é o ensino, educação básica pública, e de repente conseguiu, foi mais que um 7-1, pegando, foi um 499-7, entende? Então, há momentos em que é possível dizer, olha, nós temos um caminho bom aí, tem gente que se opôs, tem gente que diz que não, tem gente que diz, por exemplo, que o Brasil gasta 6% do PIB na educação, mesmo que a Alemanha. Só que o PIB alemão é quantas vezes maior que o nosso? 3 anos atrás, era 5 vezes maior que o nosso PIB per capita alemão. Deve estar maior agora ainda. O real caiu a quase nada, é capaz de ser 10 vezes mais, pelo menos 7, 8 vezes mais. Então, como que nós vamos dizer que gastamos o mesmo que a Alemanha? Não gastamos uma fração mínima. É falsa. Essa conta é falsa. Professor, essa é uma época muito... Sabe, ontem eu passei pelo aeroporto, eu vi uma cena, eu falei, parece... Eu não sei como é guerra, né? Nunca passei por uma guerra, mas parecia que tinha sido dizimado. Eu não sei, uma coisa... Está tudo muito, muito estranho. Nunca a gente precisou tanto dos outros e nunca os outros precisaram tanto da gente. Como você acha que nós, brasileiros, estamos lidando com a solidariedade? Olha, é muito variado. Tem pessoas que têm sido muito solidárias, há pessoas que fizeram todo tipo de atuação, tem vários amigos atuando nisso, no que eu posso eu colaboro com eles. Então, por exemplo, um amigo meu pegou o fato de que existem esses restaurantes do governo do estado, em São Paulo, que cobram R$1 por um valor simbólico. Então, ele arrecadou 15 mil reais e aí ele pagou 15 mil refeições. Até que o próprio pessoal do governo do estado pediu para ele parar, porque eles não estavam dando conta, o que foi pena. Mas, enfim, o que ele fez? Ele simplesmente... Ele pensou que ia receber para 100 refeições, 200, aí ele foi num dos lugares, ficou na entrada, perguntou quanta gente vem, eram 1.200, então ele ficou lá e ia pagando, e ninguém pagou aquele dia para comer, quer dizer, para pessoas para quem R$1 faz diferença. Sim. Uma outra amiga minha, trabalhando com uma comunidade, está providenciando material para eles, tudo. A favela de Paraisópolis está fazendo um trabalho belíssimo, eles se organizaram. Com Gilson Rodrigues. Você conhece. Mas, quer dizer, é uma coisa fabulosa, quer dizer, eles colocaram um presidente de rua, sim, eles se organizaram. Maravilhoso aquela organização. Então, tanto o número de casos quanto o número de óbitos é abaixo da média, numa favela, que é um lugar, vamos dizer, de moradia difícil, em que o isolamento não é fácil, todas essas coisas, né? Então, existem essas coisas muito boas. Por outro lado, tem essas coisas que chocam a gente, de pessoas como o desembargador, que se recusou a usar a máscara, e ficou fingindo que falava francês, e que patético. O caso da moça que é engenheira e quis esnobar uma pessoa que tem doutorado, que tem uma titulação muito superior a ela. Ela falou, ela é engenheira, é mais que você, quer dizer, engenheiro, e ainda falou engenheiro civil formado, como se houvesse engenheiro civil não formado. Quer dizer, isso nunca vi. Então, quer dizer, nós temos o melhor e o pior. Uma outra coisa que está rolando muito agora, que rolou esse tempo todo do isolamento, desde o início, né? É porque as coisas foram mudando, né? A gente já está tanto tempo isolado. Desde o início, principalmente no início, teve muita ansiedade, né? As pessoas ficaram recolhidas, não sabiam lidar com as suas emoções, é uma coisa totalmente nova, muito medo. Aí, muita gente com crise de ansiedade. Eu pergunto para você, você acha que praticando a empatia,
não seria uma maneira de colaborar para diminuir essa ansiedade? Acho que sim, a empatia, e a empatia não em vários sentidos, inclusive com solidariedade, quer dizer, Sim. as pessoas que estão nos ouvindo Não são só pessoas sentir, provavelmente... mas praticar, né? São pessoas que têm poder aquisitivo que permite ajudar pessoas que estão em condições difíceis, pessoas que não estão podendo, não deveriam sair de casa para trabalhar, que precisam comer, precisam pagar conta, precisam de uma série de coisas. Eu acho que é o caso realmente de ser solidário com as pessoas que necessitam uma solidariedade. Acho que a empatia é um sentimento importante, você se colocar no lugar do outro. Os americanos dizem colocar o sapato do outro, quer dizer, a gente poderia dizer, ver onde aperta o calo, né? E, mas acho que o passo adiante é não só você perceber o que o outro está sentindo, o sofrimento do outro, mas também você ajudar o outro, na medida do que você possa, porque nós estamos numa sociedade muito desigual, em que há pessoas que têm muitas carências e outras que não têm. Então, acho As que outras sobram possibilidades, né? sobram. Eu acho que Professor, sim. você que é tão estudioso, estudado e leu tanto, aconteceu coisas semelhantes assim em outros tempos, com isso que a gente está passando? Olha, peste é uma coisa recorrente, ocorreu em muitas épocas. A peste negra, em 1340 e tanto, que matou talvez um terço da população europeia. Na Inglaterra, num período que eu estudei muito, foi o período da série de TV Os Tudors, por exemplo, havia uma doença que era sweat sickness, a doença do suor. As pessoas começavam a suar, morriam em 2, 3 horas, sabe? Morreu muita gente, morreu um dos melhores amigos do rei Henrique VIII, um duque, morreu assim em 2, 3 horas. E aí não se tinha a menor ideia do que era, eles achavam que eram miasmas, que eram vapores, que era o ar podre, o ar estragado pela anistia. Não havia nenhuma noção dos, enfim, de micróbios, vírus, etc. Ciência não tinha chegado a isso, só com Pasteur, no final do século XIX, que ela vai descobrir essas coisas. Então, houve muitos casos desse tipo. Faz um século houve a gripe espanhola. Sim, Agora, essa todo mundo porque falou muito. todo mundo fala. Agora, é uma situação que é bastante complicada, assim, a que a gente tem hoje, porque a posteriori, algumas dessas doenças, ninguém sabe o que foi. Essa doença do suor da Inglaterra do século XVI, ninguém sabe o que é. Agora, existem doenças, a gripe espanhola também estão fazendo pesquisas, também não se sabe exatamente o que Está foi, pelo falhando a que eu sua li. voz, professor. Ah, meu Deus. Mas vou tentar de novo. Gripe espanhola estão pesquisando, não tem certeza do que foi, mas também Voltou, voltou. não durou muito tempo a gripe espanhola. Agora, hoje, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe que tipo de coisa é, né? Então, é uma coisa que é meio... É muito preocupante. É muito preocupante. É como se a ciência avançasse e, ao mesmo tempo, uma ameaça mais grave surgisse. É o que falam, Entende? né? Quando se descobre a cura para uma doença, tudo bem que depois vai aparecer uma outra que não vai ter cura. E assim, é uma coisa de manter o equilíbrio da natureza, né? Faz sentido isso? Pois é, faz todo sentido. Faz todo sentido e é muito preocupante, porque a gente fica fica muito desnorteado. As pessoas estão desnorteadas. Quer dizer, será que a gente aguenta mais um ano de confinamento desse jeito todo? Será? Não sei. Mas eu acho que essa vulnerabilidade, né, que a gente achou que ou a gente não tinha ou não seríamos vulneráveis, isso era uma ficção que a gente inventou, né? É. É uma coisa que desde os gregos tem um conceito interessante, que é o conceito de hybris. É o conceito de desmedida, soberba. É uma espécie assim
crença de que a gente é melhor do que os outros. Mania de grandeza, em português tosco. E então, em função disso, a gente teria condições de vencer tudo. O Édipo, por exemplo, o personagem Édipo, ele é um personagem desse tipo. Quer dizer, como ele derrotou a Esfinge, como ele resolveu o enigma da Esfinge, acho que talvez valha a pena contar um pouquinho a história, resumidamente. A cidade de Tebas está sendo devastada por uma esfinge que pega as pessoas e pergunta um enigma para elas. E como as pessoas não respondem, ela mata essas pessoas. Até que Édipo desvenda o enigma e ela se mata. E ele liberta Tebas disso, então ele é um herói, ele se torna rei, casa com a rainha anterior, sem saber que é a própria mãe dele. Agora, é muito interessante qual é o enigma. O enigma é, qual é o animal, qual é o ser que de manhã anda de 4 ao meio-dia em 2 pés e à noite em 3? E a resposta é o ser humano. Engatinha pela manhã, é bípede na hora do almoço e à noite usa, na velhice, né, usa uma bengala. Então, quer dizer, vejam o poder do Édipo. O Édipo é alguém que desvendou, por assim dizer, o enigma de ser humano. E aí, ele acha que tudo ele pode resolver. Quando começa a peste, o rei está vendo uma peste, justamente uma peste em Tebas, e dizem, é porque a morte do rei anterior ficou impune. E ele decide, então, investigar, fazer um inquérito, sem saber que ele que matou o próprio pai, o rei anterior. E ele decide investigar porque ele é um homem que resolve as coisas. Então, essa ideia de resolver as coisas, de dominar o mundo, é uma ideia muito moderna, extremamente moderna, que vai ficar, está no nosso DNA desde 1500, vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa ideia tem um prenúncio no Édipo. E aí o que acontece? Para os gregos, isso é um absurdo, porque existe algum ponto que você não consegue ultrapassar. E talvez, voltando à tua pergunta, o que a gente hoje tenha que enfrentar é ter que ter mais humildade diante de todas as questões. Não achar que ter humildade como indivíduo em relação à sociedade, ter humildade como espécie em relação à natureza. Tem gente falando, isso tudo pode ser o fim da vida no planeta. Não, pode ser o fim da espécie humana, mas não da vida no planeta. Então, nós não somos o supra-sumo da humanidade, da vida, aliás, do planeta. Professor, uma vez eu perguntei para o meu analista, eu estava chegando no Museu de Arte Moderna em Nova York, desci do carro, vi aquele monte de gente na rua, na Sexta Avenida, e do táxi, aí eu falei, o que faz com que essas pessoas todas não estejam se matando aqui? Por que tem esse equilíbrio? Esse equilíbrio, na minha opinião, ele não é uma coisa eterna. Ele está equilibrado. Então, eu nunca entendi, filosoficamente, o que mantinha o equilíbrio da espécie humana se respeitando. E aí eu pergunto para você, esse equilíbrio que a gente acha que existe, que você pode ficar andando no meio da rua, não existe, porque de repente vem um e dá um monte de tiros, né? Que nem nos Estados Unidos, vem um. Quer dizer, é a mesma coisa de achar que a gente domina os vírus. O filósofo que eu fiz o meu doutorado sobre ele, o Thomas Hobbes, ele trata desse assunto. E eu gosto de dar o seguinte exemplo. Você sai, digamos, da Praça da Sé e vai até a Praça da República a pé, 1 quilômetro. Se você for num horário de trânsito intenso, de movimento intenso, vai cruzar por milhares de pessoas. O fato de nenhuma dessas milhares de pessoas te dar uma facada, te dar um soco, estatisticamente, se uma pessoa fizesse isso, seria 1 em 1000, 1 em 5000, seria uma estatística muito baixa e seria uma situação de horror. Quer dizer, então, nós vivemos numa sociedade em que a paz é muito maior do que o conflito. Então, basta ter um percentual muito baixo de agressão e a gente já fica apavorado em qualquer cidade, qualquer local. E Hobbes diz, bom, as pessoas não se agridem umas às outras porque existe o Estado, que existe a polícia, porque elas têm medo da repressão, porque elas sabem que se agredirem outra, elas têm o risco de serem reprimidas, de serem punidas, etc.
Bom, isso mesmo quando você tem uma polícia que é deficiente, né? E ah, o Thiago Costa perguntando se a nossa confiança não está abalada. Na verdade, a gente tem confiança, né? Ah, em que vai dar certo. Quando você vai a um restaurante, você pede os pratos, ninguém pergunta, ninguém desconfia que você não vai pagar depois, sabe? Quer dizer, te trazem a conta e as pessoas pagam. Tirando 11 de agosto, em alguns ambientes, as pessoas pagam. As pessoas... Não existe, quando você vai comprar uma coisa do balcão, você não estende o dinheiro com uma mão e a outra pessoa estende a mercadoria com outra. A gente tem muitas relações de confiança e precisa ter muitíssima confiança. Na nossa sociedade, acho até que a gente tem menos confiança do que deveria ter, porque tem que ser uma proporção esmagadora de confiança para as relações humanas darem certo. Isso entre os seres humanos. Você falou, bom, agora em relação à natureza, o vírus, o que a natureza nos traz? A gente foi, todo mundo, isso em termos de probabilidade, que o senhor acabou de falar, tudo bem, quem imaginar que ia acontecer isso, professor? Então, o que adianta essa probabilidade, essa estatística? Se quando vem de uma forma tão galopante, tão... Pois é, mas talvez o ser humano tenha agredido demais a natureza, né? Talvez os vírus, essas coisas, são algumas formas de reação da natureza a essa prepotência humana. Porque você pense, por exemplo, a biodiversidade. A biodiversidade é uma proteção gigantesca que a natureza tem. Quando você reduz a biodiversidade por mil maneiras, pode ser até o transgênico, que elimina muita diferença entre as plantas. Pensa numa coisa, o Joyce, quem está nos ouvindo, é bom pensar também o seguinte. O milho. Você tem centenas de variedades de milho. Poucas delas são alimentícias. A maior parte não se come. E isso tudo, e chegar às variedades que se come, foi um trabalho, o que tudo indica, dos indígenas dos Andes, ou talvez da América Central também, ao longo de séculos ou milênios, até chegar a um milho que se pode comer. Então, é um trabalho incrível, mas quer dizer, continua havendo centenas de tipos de milho. E esses milhos que a gente não come, eles têm também um papel na natureza, eles têm um equilíbrio. Não tem sentido de se reduzir tudo. Eu acho que na nossa infância, você deve lembrar disso, a quantidade de tipos de laranja que a gente tinha. Hoje você tem laranja pera do Rio, ou laranja pera simplesmente, laranja lima. Outro dia vi laranja Bahia no mercado, é raro. Tinha muito mais tipo de laranja. A laranja pera praticamente esmagou as outras. Então, nós temos... Quer dizer, não é só isso. Por outro lado, a banana ouro, que a gente de São Paulo só comprava na Via Anchieta, na volta para São Paulo, hoje você vê no mercado. Então, tem coisas que expandiram, né, em termos de variedade. Mas existe uma quebra da variedade da natureza, existe uma intervenção humana na natureza que teriam que ser repensadas. Como a gente faz para ter uma variedade maior que protege a saúde, protege a vida, protege o planeta, protege a nós. Acho que ninguém imaginou, professor, esse alcance, essa dimensão. Acho que as pessoas não tinham noção do que era possível acontecer e não acreditavam, né? Que coisas muito ruins poderiam acontecer. Eles achavam que era conversa de eco chato, né? Pois é, pois é. Realmente isso colheu todo mundo desprevenido, tanto que uma parte da população continua não acreditando, né, Joyce? Tem pessoal que não usa máscara, o pessoal que sai abraçando, pessoas que agridem, até cuspindo em outras pessoas, o que hoje é quase a mesma coisa que dar uma facada, que Sim. dá um tiro, né? Você tem... Por que acontece isso, professor? O que você acha? É uma coisa de brasileiro ou é uma coisa do ser humano? Olha, no Brasil está grande isso. O Brasil está com uma questão complicada. Eu acho que depois de 20 anos de política civilizada, entre Itamar Franco, depois o Fernando Henrique, depois Lula e Dilma, depois de uns 20 anos de política civilizada, o Brasil foi tomado pelo ódio. E o ódio ficou tão grande que há uma coisa terrível no ódio, Joyce, que é aquela hora que você prefere
morrer, matar, para fazer mal ao outro, você aceita fazer mal a si próprio. É aquela Você história deixa de ser... do escorpião, né? Do escorpião que vai atravessar um lago. Vai atravessar o lago e pede carona, acho que é para um elefante, ou não importa o bicho. Isso. E aí o bicho fala, você vai me matar. E aí no meio da travessia o escorpião pica, o escorpião diz, não vou te matar porque eu morro junto. Pica e o outro fala, mas você vai morrer junto. Ah, é minha natureza. Então, é isso que está acontecendo, né? Quer dizer, tem gente que ficou com tanto ódio que dos outros, ódio das pessoas, que não consegue sequer ter a noção de que está se prejudicando a si próprio também. Então, isso está acontecendo. Você vê essas pessoas, aquelas imagens do Leblon, ou imagens, ou aqui perto de casa, moro na... Ontem eu passei pela Rua dos Espetinhos, da Aclimação, e tinha o pessoal assim falando, sem máscara, quase boca a boca, sabe? Então... Mas, professor, na Inglaterra está acontecendo a mesma coisa. Tinha uma praia antes do Leblon, todo mundo na praia amontoado sem máscara, os pubs, festas na Inglaterra. Eu acho que tem um lado que as pessoas não estão aguentando ficar confinadas, que é super compreensível, é pesado, e tem outro lado que é, como dizer isso? Eu li uma matéria no New York Times, que teve uma certa repercussão, foi bizarro, porque foi o New York Times que publicou, mas era sobre o Brasil. Eles fizeram uma análise interessante da divulgação no Brasil de clipes contra a vacina. E esses clipes foram divulgados por grupos de WhatsApp, porque aqui no Brasil, em raros países, você não paga no pacote de dados o clipe que você acessa pelo WhatsApp. Se você acessar o clipe diretamente pela internet, você consome os seus dados, mas pelo WhatsApp não. Então começou a ter gente mandando um monte de clipes dizendo que vacina é ruim, que etc. Então está caindo o total de gente vacinada, o sarampo está ressurgindo, e a gente pergunta por que cargas d'água tem gente que quer que pessoas morram, entende? Quer dizer, não estamos nem falando da Covid, do cuidado da Covid, de você usar máscara, não sair, etc. e tal. Estamos falando de um negócio para o qual existe uma vacina testada, aprovada, com raríssimos efeitos colaterais, raríssimos, e, no entanto, tem gente sabotando isso, dizendo que... Então, há uma coisa, Joyce, eu fico na dúvida se não entra um elemento de maldade mesmo, sabe? Do escorpião. Se não entra um elemento... Eu acho que o elemento escorpião, professor. O que os psicanalistas chamam de perverso. E o perverso não é apenas uma pessoa má psicologicamente, é uma pessoa que tem uma doença mental séria. Então, e essa doença mental séria é uma doença mental de querer fazer mal aos outros. Então, agora, por que isso? Quer dizer, eu tenho uma hipótese. Eu acho que são pessoas que se sentem um pouco deslocadas nesse mundo atual. Não porque tem pouco dinheiro, não é isso não. Porque algumas das pessoas têm muito dinheiro. Mas pessoas, por exemplo, que veem, sei lá, a liberdade das mulheres, a igualdade de gênero, a igualdade étnica, e se sentem prejudicadas. Olha, eu lembro uma história. Quando teve o Brexit, uma das cidadezinhas do país de Gales, que votou mais fortemente para sair da União Europeia, da comunidade, era uma cidade que foi tomada pelo medo dos imigrantes. E não havia imigrantes na cidadezinha. Mas a cidadezinha recebia uma verba poupuda da União Europeia. Então, eles perderam a verba. No dia seguinte, a União Europeia cortou. Tá? Vocês estão saindo, não tem mais dinheiro. Então, eles tiveram um prejuízo econômico e, ao mesmo tempo, o medo que eles tinham de ser invadidos por poloneses, por húngaros, sei lá o quê, não correspondia nada da realidade, né? Então, acho que há uma coisa assim de fantasia e imaginações. A Roberta está dizendo aí de uma senhora que na farmácia encostou e disse, ela pediu para se afastar, ela falou, não, Covid-19 é uma invenção. Quer dizer, o que a gente tem que tantas pessoas estão assim vivendo fora do mundo racional, sabe? Na recusa da personalidade.
Isso é um problema a mais, né? Entre todos os, como se não bastasse a própria doença em si, né? Que é matadora no sentido real da palavra. Pois é. Aí, quando você perguntou do ser humano, você sabe se vai ficar melhor ou pior disso, é complicado, porque essa pandemia vem junto com um momento em que eu acho que muita gente se sentiu deslocado com esse mundo que evoluiu nas últimas décadas. De 1980 para cá, houve muito avanço em termos de liberdade, muito avanço em termos de inclusão social. Aqui num país que sempre teve a discriminação contra a mulher, contra negro, contra indígena, minorias, contra homossexual. E, de repente, tudo isso mudou. E tem gente que fala, não, não quero, não quero isso. Lembra quando fala, eu quero meu país de volta? E o país de volta era aquele país da discriminação, do preconceito, né? Sim. Então, talvez isso seja um fator que entre nessa negação da ciência, negação do conhecimento, negação da educação. É muito maluco isso. Muito maluco e pega de diversas maneiras o ser humano de lugares mais civilizados, mais adiantados, mais ricos, mais pobres, mais... Por exemplo, dizem que no Uruguai está tudo bem manso, né? Você sabe, eu estava olhando, enquanto no Brasil são 400 mortos por milhão, no Uruguai são 6 ou 7. É uma coisa doida. E a gente não vai... E na Argentina são, acho que 30 ou 40. Quer dizer, a Argentina está acho que 7 vezes melhor que o Brasil, o Uruguai está 40 vezes melhor que o Brasil. A Argentina tem governo de esquerda, o Uruguai tem governo de direita, mas, quer dizer, são governos civilizados, são governos que tomaram as providências, ao passo que o nosso governo... Você veja, essa cena do presidente oferecendo cloroquina para uma ema. O que é isso? Quer dizer, é fazer brincadeira com uma coisa grave, gente morrendo, 1000 pessoas por dia, 1 pessoa por minuto, e o presidente vai fazer zoeira com uma ema, que aliás bicou, né? Professor, eu acho que a eleição do Trump nos Estados Unidos não prejudicou o mundo de uma forma total, assim, tipo dominó, sabe? Foi pegando grande parte dos países do mundo. Foi dando uma possibilidade agora... que até então não existia, né? Foi dando uma abertura que até então não existia. Eu acho que esses dois fenômenos de 2016, o Brexit e o Trump, que eram dois casos, duas coisas totalmente inesperadas, ninguém acreditava que ia passar o Brexit, ninguém acreditava que o Trump ia ganhar, aliás, o Trump perdeu no voto popular por 3 milhões de votos, tomara que ele perca esse ano. Em boa parte, a esperança para o mundo hoje é uma derrota do Trump. Em boa parte, porque imagina um presidente que quer tirar o país da Organização Mundial de Saúde no meio dessa pandemia, quer dizer, pandemônio. É um pandemônio, na verdade. Professor, lidar com morte, lidar com doença grave, é tudo bem difícil, né? Como você acha que esses profissionais estão se virando em relação a isso, com questões pessoais, profissionais, como direitos individuais? Como é que está como é que estão todas essas histórias no momento grave desses? Olha, eu acho, antes de tudo, a gente tem que homenagear a gente que é herói. Por exemplo, o pessoal da área da saúde, que tem, inclusive, uma exposição à doença, que corre risco, eu acho que é um pessoal heróico, acho que, inclusive, deveríamos dar uma recompensa financeira para essas pessoas, sabe? Deveriam ser compensadas pela sociedade, pelo risco de vida que elas têm. Aqueles que eventualmente sucumbam deveriam ter uma indenização paga pelo Estado. Eu tenho acompanhado também pelos professores, eu não estou dando aula, mas porque já me aposentei, mas eu vejo os amigos meus que estão dando aula à distância. É um trabalho muito grande, é difícil, porque alguns até estão gostando da experiência, mas demanda muito mais deles. Inclusive porque os alunos entram o tempo todo em contato por WhatsApp, por e-mail, por tudo, cobram. Existem alunos que estão
muito perdidos. Você imagina, por exemplo, a gente está falando na cidade de São Paulo. Então, a nossa cidade atrai pessoas que vêm de outros lugares para estudar nas universidades dela. Então, nós temos pessoas que estão absolutamente isoladas, sozinhas nesse momento, e que estão há 4 meses nessa situação, e para elas é muito difícil, né? E as pessoas, às vezes, pedem socorro ao professor. Eu não digo socorro material, mas socorro no sentido de algum tipo de como chama? De apoio psicológico, né? Sim, sim, Então, reforço, uma também sustentação. nisso, pessoal que faz a produção de comida, as pessoas que atendem nos supermercados. Nas Então, farmácias. você tem as pessoas que estão em casa, que podem estar em casa, que podem inclusive trabalhar à distância, que numa situação dessa podem ter um estresse psicológico, mas tem uma segurança sanitária maior, e você tem as pessoas que estão expostas, né? Estão mais expostas. Então, tudo isso cria uma desigualdade muito grande, que a gente deveria repensar. Eu vou te dizer uma coisa, Joyce, faz anos que eu tenho uma ideia que eu já sugeri algumas vezes por escrito, ninguém lhe deu nunca bola, mas é o seguinte, 2, 3 vezes por ano, se tanto, ocorre aqui em São Paulo uma tempestade. Em outras cidades do Brasil deve ocorrer também. Então, uma tempestade, você acorda, a cidade está alagada. E aí as pessoas demoram uma vida para chegar no trabalho. E eu defendo faz tempo a ideia de que a prefeitura decretasse feriado, sabe? Chega a notícia, então você declara, é feriado. E você já prevê com antecedência o seguinte, exceto para consultas médicas, tratamento hospitalar, você cria um protocolo de exceções, que seriam exceções de saúde. E as pessoas dessa área seriam recompensadas financeiramente porque elas trabalhariam. Então, nesse caso, você não teria, vamos dizer, um trânsito infernal, não teria aquela história maluca de uma pessoa que tem que entrar no trabalho às 8, às 9, chegar às 11 da manhã, quase inutilmente. E ainda recebe bronca. Ainda recebe bronca, mas, quer dizer, a gente poderia pensar isso nesse tipo de situação que eu estou falando, mas o caso do Covid é isso o tempo todo. É a situação que eu penso em 2, 3 vezes por ano, o Covid é isso o tempo todo. Então tem uma desigualdade grande de gente que está trabalhando, se expondo ao risco, quer dizer, trabalhando fora, indo ao local de trabalho, se expondo ao risco, sem uma remuneração adicional, versus pessoas que estão podendo manter uma situação muito mais segura, muito melhor. No meu caso, como eu estou aposentado, não há uma diferença. Eu, inclusive, porque tinha palestras que eu ia dar, tinha eventos que eu ia participar, que foram cortados. Mas eu penso que nós deveríamos começar a pensar mais nessas situações de emergência, de risco, como que a gente lida com elas? Porque elas existem, né? Existem. Professor, e você falou dos direitos das pessoas, né? Dos direitos individuais. Quer dizer, como fica? Quer dizer, há uma coisa, há pessoas que têm uma visão errada, por exemplo, a máscara. A máscara protege quem usa máscara, mas protege sobretudo os outros de quem usa máscara. Quer dizer, eu usando a máscara, evito que enfim, que as gotículas que podem ou não ter algum vírus atingem outras pessoas. Então, usar a máscara não é uma liberdade, não é um direito, é uma obrigação, é um dever. Sim, não é para escolher, é lei. Isso deve ser cumprida. Tem que ficar claro. Quer dizer, é uma questão de solidariedade, nós estamos todos no mesmo barco, né? Claro. Professor, você continua estudando um pouco de astrologia? Olha, eu nunca entendi propriamente quer dizer, eu sei o vago da astrologia. O que eu sei da astrologia? Eu sei que eu acho muito interessante, que é o fato de que os astros têm nomes de deuses grego-romanos. Então, isso quer dizer que as características desses deuses são atribuídas aos astros. Então, Júpiter, que é o rei dos deuses, Deus para os gregos, Júpiter é um astro da expansão. Onde ele estiver no seu mapa astral, é o lugar da expansão. Saturno é um astro da contenção, da repressão.
Então, quer dizer, o que eu acho muito interessante quando se lê astrologia é esse tipo de significado que é atribuído a partir de uma mitologia. No nosso caso, a gente usa a mitologia grego-romana, mas a astrologia tibetana é muito diferente, a astrologia maia, a astrologia dos sumérios eram muito diferentes. O que eu acho muito interessante é culturalmente, porque me interessou muito a partir de Maquiavel, porque Maquiavel diz que a metade das ações humanas são governadas pela fortuna, e a fortuna para os romanos era uma deusa. Deusa fortuna seria a sorte, o acaso, o que pode dar certo ou dar errado, o que não depende do nosso controle. Aquilo que escapa do Édipo, por exemplo. Quando o Édipo diz, eu prendo e arrebento, vou resolver tudo, tem a fortuna que fala, bom, meu caro, vai acontecer todo o contrário. Tipo o que aconteceu esse ano. Nós fizemos planos, todo mundo tinha planos. Viagens, trabalho, coisas, e fez-se água com todos esses planos. Então, no caso de Maquiavel, a questão, o fato dele tratar da fortuna me levou a me interessar muito pela questão dos astros, até porque é uma frase famosa na época dele, que é: o homem prudente dominará os astros. Isto é, o homem que souber quando ele tem que ser agressivo e quando ele tem que ser cauteloso, que para Maquiavel prudência é você saber adequar a sua ação à conjuntura dos tempos. Então há uma hora que você tem que ser agressivo, uma hora que você tem que ser prudente. Não sei quantas pessoas que estão nos ouvindo viram um filme do Kurosawa chamado estou no momento aqui, mas já passaram mais de 1000. Kagemusha é um belíssimo filme. Sim. Em que um general todo-poderoso arruma um sósia para ficar no lugar dele, e o filho dele quer substituí-lo, mas não, negativo, vai ser o sósia e durante 3 anos não vai atacar nunca, vai ficar só na defesa. Isso, e o filho quer atacar. E quando o sósia, enfim, quando vence os 3 anos, o filho ataca e perde todas as batalhas. Então, isso é uma coisa que o Maquiavel tem, ele fala, tem horas que você ataca, tem horas que você fica na sua, fica na defensiva. E toda a inteligência, toda a argúcia do líder político é saber quando você faz uma coisa e quando faz outra. Então, isso seria a prudência. A prudência não é cautela. Cautela é um dos lados da prudência, porque o outro lado é a agressividade. Então, toda essa volta para dizer, a astrologia, quando ele diz que o homem sábio, o homem prudente dominará os astros, está dizendo, controlará todo esse destino que nos foi fixado pelo mapa astral. Então seria uma forma de se superar o mapa astral. Isso que me levou a me interessar pela astrologia. Eu conheço excelentes astrólogos, assim, pessoas muito boas, mas eu sou incapaz sequer de desenhar um mapa, quanto mais interpretar. Mas eu só consigo entender. Você gosta do assunto. Você escreveu um livro que tem sobre astrologia, não escreveu? Não. Eu escrevi um livro em que eu, falando de Maquiavel, eu menciono a astrologia. Tá. E na ocasião foi engraçado, porque era muito difícil achar a história da astrologia. Eu procurei. Tinha uma livraria na Lorena, quase esquina da Casa Blanca, uma livraria com um nome diferente, agora me foge o nome, isso faz tempo, há mais de 20 anos. Então, essa livraria, eu fui lá, achei livros de história de astrologia, mas eram poucos. E aí, de repente, começou a haver uma produção de história de astrologia que é fabulosa. Hoje é um assunto muito estudado, mundo afora. Professor, para finalizar, fala o nome de um ou 2 livros. Joyce, congelou, não estou... O nome de um livro, ou 2, ou 1 ou 2 autores, que sejam bons para a gente ler nessa fase que a gente está tão, como dizem os franceses, bouleversé. Livraria era Zipac. Livraria Zipac, eu lembro. Isso. Que bom que você achou. Nosso amigo está aqui e lembrou. Eu lembro, eu ia lá. Que bom. É maravilhoso. A gente tem sempre... o Google está aí, né? São as pessoas que... Não precisa ser o Google. Nós temos pessoas que são Google, né? É muito bom. Obrigada, querido. Eu gosto muito do inglês John le Carré, que começou com romances de espionagem e que é um autor assim um pouco triste, né? Porque as histórias dele são histórias que
apresentam uma espécie como dizer, uma espécie de fracasso do personagem. O grande personagem dele, o Smiley, é um homem que é traído pela mulher, que luta pela... Que livro é esse? Qual é o nome desse Tem livro? vários livros. Eu gosto muito da Casa da Rússia, que também é um belíssimo filme com a Michelle Pfeiffer e o Sean Connery. Eu gosto muito desse. Ele Gosto é muito super do famoso. Jardineiro. Meu pai lia ele há muito tempo atrás. Ele é muito bom. E eu vou tomar a liberdade de recomendar um livro meu, que é A Pátria Educadora em Colapso, que é um livro que eu escrevi depois que eu fui ministro da Educação, da presidente Dilma, e no qual eu analiso duas coisas. Por um lado, a situação que levou ao impeachment, a crise toda do impeachment, vista de dentro do governo. De outro lado, a importância da educação, inclusive isso que culmina no Fundeb, a importância da educação, sobretudo a educação pública básica. Porque uma coisa que eu sinto, Joyce, é o seguinte: aquilo que pode unificar o Brasil, onde a gente pode fazer que esse país que se dilacerou se unifique de novo. Eu acho que são duas grandes coisas. Uma é a vida, a defesa da vida. Eu acho que esse é um assunto que está acima das ideologias. Então, combate ao coronavírus, os cuidados. A outra coisa que eu sinto que mobiliza pessoas muito diferentes é a educação básica no setor público, não é educação em geral. São esses 40 milhões de crianças e adolescentes que têm uma educação muito desigual, nem sempre no mesmo nível que a educação privada, e que, por causa disso, o Brasil desperdiça talentos que seriam fabulosos, pessoas que poderiam ser grandes cientistas, médicos, empresários, advogados, artistas, a gente desperdiça. Quer dizer, do mundo da pobreza, parece que a gente só valoriza quem vai ter êxito no futebol ou no funk. Mas, assim, outras áreas, inclusive outras áreas artísticas, esportivas, tudo isso é minimizado. Então, na Pátria Educadora em Colapso, eu discuto isso, inclusive discuto os erros que eu cometi como ministro, os erros que o governo no qual eu trabalhei cometeu. Então, eu também recomendaria para quem quiser procurar um pouco, ver uma luz, né? Porque acho que a gente tem agora que construir luz para sair desse túnel, né? Para sair desse buraco em que o Brasil, em que o mundo se meteram. Então, muito obrigada, professor. Conversa super iluminada, super inspiradora. Queria agradecer você, a presença aqui do Paulo von Poser também, da Gorete, lá do Rio de Janeiro, da Marcela Argolo, lá da Bahia. Tem gente do Brasil inteiro. E que bom, que bom. Foi muito inspirador, muito elucidativo e muito bom estar sempre com você, tá? E falar com você sempre é um grande prazer, viu? Obrigada, professora. Até bem breve, viu? Até bem breve, eu espero. Tchau, e boa tchau. saúde para você. Também, obrigada. Tchau. Nossa, como é bom estar com pessoas iluminadas, que veem as coisas numa grande angular, com uma sabedoria, como o professor Renato Giannini Ribeiro. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco, comigo, com o professor, por quem passou por aqui. E como a gente cortou o início, eu queria dizer que é muito bom ter o meu trabalho reconhecido pelo Magalu. Então, eu queria agradecer aqui Magazine Luiza e dizer que lá no Glamorama essa semana, talvez em minha homenagem, porque eu amo malhar, tem uma seleção de tênis, de todos os preços, de todos os tipos, baratos, caros. Então, se vocês quiserem, vão dar uma olhadinha lá no glamorama.com.br e lá tem a nossa parceria com o Magalu. Obrigada a todos que estão aqui. Roberta Bozian, perguntas e colocações precisas. Obrigada a todos. Então, até amanhã. Amanhã tem mais, tá? Tchau, tchau.